É a família um poder rebelde? Não é novidade para ninguém o fato de que a família, no nosso tempo, enfrenta grandes dificuldades em sua luta pela sobrevivência. Não apenas luta pela sua sobrevivência material, como também luta pelo seu direito de existir e de cumprir o seu projeto enquanto instituição básica da sociedade humana. De um modo geral, a família tornou-se focos de violência, tanto da violência entre seus membros como da violência contra os outros. Nesse contexto, a família perdeu respeito por si mesma. São comuns os casos de pais que espancam violentamente os filhos, causando-lhes graves ferimentos. Numa escola da periferia de São Paulo, constatou-se que 50 menores, entre 12 e 15 anos de idade, ficaram grávidas precocemente. Ao se procurar as causas que pudessem explicar tal situação, descobriu-se que 50% das menores foram violentadas sexualmente pelos próprios pais, padrastos, irmãos, tios. No caso dos pais e padrastos, quase sempre o abuso sexual ocorreu com a conivência da própria mãe. Como se percebe, além de perder o respeito por si mesma, ela também tornou-se agente de sua própria desgraça. Há alguns anos, numa cidade da Grande São Paulo, um jovem ex-frequentador de uma igreja cristã, com ciúmes da mãe, avançou sobre o pai que dormia e matou-o com golpes de faca. Acrescente-se a tudo isso os conflitos entre marido e mulher, a crise dos valores morais invertidos em relação ao amor, à justiça e ao respeito, entre outros. Tudo isso nos faz pensar que a família realmente é um dos poderes rebeldes do nosso tempo, na medida em que, sendo a instituição básica da sociedade, corrompeu-se. Mas a família, apesar de tudo, ainda tem potencial suficiente para favorecer a sociedade. Tudo isto na medida em que, bem ou mal, ela é formadora de personalidades, pois a família educa com gestos, atitudes, usos e costumes. Enfim, todo o seu desempenho contribui para o seu desenvolvimento e construção da cidadania. Ela pode contribuir para que o ser humano não seja tratado como um objeto, utilizado como máquina pelas instituições e sistemas, desde que observe em sua prática lições de respeito e dignidade nas mínimas relações entre os seus membros, valorizando inquietudes, sentimentos, emoções. Precisamos acreditar ainda que a família pode ser promotora do desenvolvimento moral e espiritual da sociedade, tendo em vista que, queiramos ou não, ela continua sendo a reserva moral e o nervo motor das comunidades básicas, entre elas a escola, a igreja, o Estado, entre outras. O que a família pode fazer por si mesma? Ela precisa descobrir o sentido de Deus em suas práticas. É preciso valorizar Deus em seus projetos diários, pois, como escreveu o salmista na antiguidade, se o Deus eterno não construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa que todos os nossos planos, todos os nossos arranjos e toda a nossa organização, como seres humanos, que não colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, corre o risco do fracasso em seus objetivos e metas. Com Deus no centro da família, certamente não haverá lugar em nossa vida para violências, conflitos, crises e ansiedades que geram a depressão e o infortúnio. É preciso lembrar também que a Bíblia, livro fundamental para a fé cristã, precisa ser redescoberta como palavra de Deus nos lares, a fim de que seja meditada, a fim de que seja vivida. Pois na leitura da Bíblia, a família descobrirá um novo sentido para a sua moralidade e também para a sua espiritualidade. Para a sua segurança no mundo ameaçado pela morte, a família precisa de Deus. E assim, ela será menos utilitarista, menos materialista, menos consumidora de coisas supérfluas, fantasias e ilusões.